Olá, bom dia. Começamos mais um Big Papo nessa segunda-feira. E eu tô aqui hoje com o Paulo, né, Paulo? Yes! Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui para a gente comentar tudo sobre o Big Brother Brasil nessa reta final, Glaucio. Que tá, inclusive, acelerado, né? O programa já tem aí menos de um mês, vai acabar no dia 22 de abril. Então, começou agora as semanas turbo, onde o período entre um paredão e outro vai ser mais curto, como já teve nesse final de semana, né? A gente falou aqui que teve uma formação de paredão na sexta-feira e já saiu um eliminado ontem. E ontem mesmo já teve outro paredão, né? E a gente precisa começar a falar do primeiro paredão, né? Vamos por partes. O primeiro paredão que foi formado na sexta-feira era disputado pela Eva, pelo Vinícius e quem mais que tava nesse paredão? Vinícius, a Eva. A Eva e o Diego. E o Diego. E a eliminada acabou sendo a Eva, né? A gente tem o momento da eliminação da Eva, viralizou, porque foi algo que o grupo não esperava. A Renata ficou bastante surpresa, né? Chorou muito depois que a Eva saiu. E agora, né, que a protagonista perdeu a grande aliada dela, acho que muita coisa vai mudar, né? Muda sim, inclusive isso mexe, né, destabiliza ela todinha, Toda. destabiliza a narrativa dela também, porque ela tava com a amiga, né, da mesma Sim. forma como destabilizou o Vinícius quando a Aline foi eliminada. Sim. Né? E eles estão felizes. Eles comemoraram bastante ali o grupo, né? Uma vitória pro grupo, né? Isso, o grupo quarto anos 50, quando a Eva foi eliminada, eles se abraçaram ali. Sim. E a Eva se sentiu ali, caraca, me perdi minha aliada. Perdeu a aliada e ela tá se questionando agora, né? Ela se sentiu assim um pouco mais perdida do jogo, porque a força da Renata veio da vitrine do seu Fifi e podemos dizer assim que um pouco da soberba da Eva, né? Que foi o que eliminou a Eva, também veio por conta dessa confiança da vitrine, né? Que também já tá refletindo no novo paredão, né? Como eu falei pra vocês, ontem mesmo já teve outra prova do líder e quem ganhou o líder foi o Mike. Gente, mais uma vez o Mike aí vencendo provas. Quando é de sorte ele ganha, quando é de força ganha, quando é de resistência ganha. A gente pode até chamar o Mike de planta, mas a gente não pode negar que o cara é bom de prova, Ele é né? muito bom de prova, a gente não pode negar, ele é um ótimo participante. E eu acho que tá quebrando todo aquele... desconstruindo aquela imagem Isso. que a gente tinha dele de ser um rapaz planta, mas ele Isso. sabe se posicionar. Sim. Né? Ele não sabe... Ele acordou Ele mais. acordou mais pro jogo. E é engraçado que aqui fora as pessoas até chipam ele com a Renata, né? Sim, né? Mas eu acredito que a Renata também tá afim, mas ela vai manter o posicionamento dela, né? Como o Mike já ficou com a Giovana lá no começo do programa, né? Que era irmã de Grace, ele prometeu que ele não ia se relacionar com outra menina, apesar de que ele tá tentando ficar com a Renata há muito tempo, desde que a Giovana saiu. E assim, né? Parece que a Renata também curte, mas a Renata já falou que ela dentro do programa não vai rolar nada. E o Mike, né, como ele aproveitou aí a nova liderança dele e ele indicou agora o Diego Hipólito, que era o próximo alvo dele, né? Eles já tinham eliminado a Aline e então eles tinham que escolher um próximo alvo. E o alvo do Mike foi o Diego, com quem ele sempre teve ali um embate desde o começo do programa. Pela casa, a mais votada foi aí a Vilmoca, né? E a Vilmoca tinha o poder de puxar alguém no contragolpe. E a dona Vilma, gente, ela tá numa corda bamba aí sem saber, né? Os emparedados, né, que vão sair nessa terça-feira são a dona Vilma, o Vinícius e o Diego. E a dona Vilma tá correndo aí o perigo de ser eliminada, porque ela acabou acreditando em uma mentira que veio lá da vitrine, né? Uma senhora aí, uma mulher foi lá e contou pra Renata que o Vinícius havia chamado a dona Vilma de velha sonsa, olha só. Bom, a dona Vilma levou isso pro coração, ficou muito chateada desde o momento que ela soube dessa conversa. Ela já pegou um ranço eterno do Vinícius, né? E acabou
Que é mentira, gente. Os internautas, né, puxaram aí esse VAR. A gente espera que a Globo repasse também esse VAR aí durante o ao vivo, que mostra que essa fala nunca existiu, que na verdade foi um erro de interpretação. O Vinícius estava falando sobre o Diogo e chamou o Diogo de pessoa sonsa. Ele falou que ele não tinha paciência para pessoas sonsas e foi mal. Eu acredito até que tenha sido mal interpretado por essa senhora aí que passou informação para Renata e acabou, Paulo, prejudicando a dona Vilma. Exatamente, prejudicou ela. Eu não posso negar que ela é uma grande participante, é uma pessoa que sabe se portar dentro do jogo, se posiciona muito bem, mas infelizmente essa jogada dela e, digamos, essa perseguição com o Vinícius pode prejudicar e chegar a ela ser eliminada, né? Sim. Ela poderia usar uma estratégia muito boa e ter indicado a Dona Delma. Dona Delma, a gente queria esse embate. Porque ela tem um embate com a Dona Delma e não o Vinícius. E deixava o Vinícius pra depois. Porque primeiro que ele voltou de um paredão, o psicológico dele também não tá tão bom, então acho que se ela jogasse essa estratégia, não, eu vou voltar ali daqui pra frente, porém eu vou voltar na Dona Delma, que é a grande, onde ela tem o segundo embate, né? E eu tenho toda a certeza, se ela voltasse na Delma, ela ficaria. Eu acho também. Entendeu? Então ela fez um jogo muito arriscado e levantar essa pauta de que o Vinícius falou sobre Velha Sonsa, né? E tá repercutindo muito nas redes sociais, inclusive a aliada do Vinícius aqui fora, a Aline, né? Comentou isso, trouxe esse vídeo à tona e vamos esperar que o BBB à noite, né? Traga esse vídeo, esse trecho, realmente se falou ou não. O Tadeu já explicou várias vezes que é muito complicado você pegar, quando você tem acesso a informações, você pegar aquela informação ali, como foi no caso da vitrine, e ter como verdade absoluta, porque quem foi ver a Renata lá no shopping não era somente fãs, parentes, também foram torcedores opostos, então ficaria ali a cargo da pessoa de absorver ou não algumas coisas, e acabou que a Renata absorveu essa mentira aí. A dona Vilma tá acreditando cegamente que essa pessoa passou a informação correta. Então ela foi até questionada, né? Por que não a dona Delma? E ela falou, não, a dona Delma vem depois, eu quero muito ir com o Vinícius primeiro. E olha só, ela corre o risco de sair. E a dona Vilma até ontem, né, até a madrugada de hoje, ela estava se mantendo muito confiante de que ela não vai ser eliminada, porque ela acredita muito que o Vinícius vai ser eliminado por conta desse Velha Sonsa. E olha só, como eu tava falando pra vocês, o próprio Tadeu já falou pra não tomar como verdade absoluta. E sobre a questão do pomba suja, né, que viralizou, foi um dos assuntos mais comentados. Essa gíria usada aí pelo Vinícius virou até personagem, a própria produção fez ali a imagem da pomba suja, e para tentar explicar que não foi algo tão grande assim como as meninas haviam achado dentro da casa, né? E o Vinícius, numa conversa com os gêmeos, os Joões, né, o João Gabriel e o João Pedro, ele falou sobre isso. Ele falou que no momento que ele chamou de pomba suja, ele pediu desculpa logo em seguida por ele ter se ligado que as meninas não iriam entender a gíria. E o João Pedro, gente, eu fico chocada, assim, o João Pedro confirmou, ele falou, não, eu ouvi você pedindo desculpa. E o Vinícius fala, mas a Eva disse que não ouviu. E talvez a Eva não tivesse escutado mesmo, porque tinha muita gente falando ali ao mesmo tempo. Então eu acredito que a Eva não escutou e ficou ofendida. E as meninas têm sim o direito de ficarem ofendidas, porque pomba suja não pode até não ser uma ofensa super pesada, mas também não é um elogio, mas isso também não causou aí, se fosse tão grave, o Vinícius teria sido eliminado, né? Sido eliminado. Inclusive, é uma coisa que aqui, é uma coisa muito regional, né, Glaucio? Aqui no Amazonas a gente tem a mania também de chamar pombalesa. Pombalesa, isso. Pombalesa, só que só vai entender localmente, né? Só a vai galera entender de Manaus. E realmente, eu acho que só na região dele, que é a Bahia. Isso. Né? Inclusive, tiveram outros ex-BBBs que foram convidados pelo G-Show para explicar o significado. Sim, né? O Pisani, famosos, né? Aí o Pisani foi um dos ex-BBBs que foi convidado e explicou direitinho. Sim. Que não era uma ofensa, mas as meninas
por estarem num calor, no flor da idade, na flor da pele, momento, do né? momento ali, elas se sentiram desrespeitadas, igual. Sim, e elas estão no direito dela, tenho que afirmar isso aqui, que elas estão no direito delas sim, de se sentirem ofendidas, mas é aquela, o Vinícius não foi eliminado por conta do pomba suja, então a Eva acabou perdendo esse embate, agora a gente tem um embate da Dona Vilma com o Vinícius, e infelizmente se a Dona Vilma ficar batendo nessa tecla de que ele a chamou de velha sonsa sem ter certeza absoluta, talvez o público acaba eliminando ela amanhã. Hoje é dia de Sincerão, vamos ver se ela vai chamar o Vinícius pra tirar essa história limpa, porque ela já falou na madrugada de hoje, ela disse que o Vinícius nunca foi até ela questionar sobre essa coisa, que ela falou ontem durante o ao vivo, né, que ela tava chateada com o Vinícius, que ela ia puxar ele no conta-golpe por causa desse comentário, e ela disse que ele não foi até ela conversar com ela em momento algum, e eu espero que ela chame ele hoje no Sincerão e esclareça isso, né. O Sincerão é uma dinâmica muito bacana pra quem realmente tá ali se sentindo que vai ser eliminado. Exemplo, Dona Vilma, né? Mas se por acaso ela tem uma fala infeliz, infelizmente o público pode levá-la à eliminação, né? Eliminar ela. Isso. Então, se ela bater nessa tecla, infelizmente o público não perdoa e ela pode ser a eliminada do BBB, infelizmente. Não queria, mas... Verdade. O Paulo é fã de Vilma aqui, né? Tomara que ele não perca a ídola dele, assim como eu já perdi a minha, que eu torcia pra Aline, mas sim, infelizmente, né? E vamos ver o que acontece, porque perderam duas pessoas que falavam bastante nos Sincerões, que era a Eva, que era a Aline. Agora a Renata tá completamente aí desnorteada, então talvez ela não consiga nem se sair muito bem, mas tá tudo bem também porque ela não tá emparedada. E hoje é dia de Sincerão, que é o dia que tudo muda, né? Vamos ver aí como as pessoas vão se sair hoje. E amanhã a gente volta pra contar pra vocês como foi aí essa noite aí, que tá todo mundo com os nervos à flor da pele nessas semanas aceleradas, né? Verdade. E acompanhe nossas redes sociais, que nós temos uma editoria só de BBB atualizada em tempo real, e a gente volta amanhã com mais informações. Valeu. Até a próxima.